E agora tem spoiler, porque eu já assisti Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e eu vou contar o filme todo. Todas as motivações do Kang, tudo o que aconteceu com o Kang, todas as cenas pós-créditos, eu vou contar agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e eu já assisti Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e vou contar tudo agora com spoilers, pelo menos o que eu lembro do filme, né? Principalmente as principais partes do filme, eu vou contar tudo aqui agora. Mas se você quer saber bastante spoiler, não conhece o PodGeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber absolutamente tudo sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu já vazei absolutamente tudo sobre o filme e a partir depois desse vídeo vem aí as teorias que a gente vai trabalhar agora, né? Mas antes vamos falar de spoiler, porque eu vou contar basicamente o filme todo, tá? O filme basicamente começa, né, com uma cena da Janet lá no Reino Quântico. É isso, aí depois corta pro Scott Lang, né? Aquela cena que tá no trailer, que ele tá ali sendo famoso, vivendo a fama e tal, né? E o cara chama ele de Homem-Aranha, por aí vai. E depois disso, a Cassie é presa, ele tá dando uma palestra lá sobre o filme dele, o livro dele, né? Ele tá contando sobre o livro dele lá pra um monte de criança e algumas mães e tal. Vivendo a fama, toca o telefone, a Cassie foi presa, tava num protesto lá e acabou sendo presa. Tá, beleza, aí ele volta pra casa, entra aquela cena do carro que eles estão discutindo lá, falando sobre isso, uma cena de pai e filho, aquela cena constrangedora, típica americana, né? Aí ele liga o rádio pra acabar com o assunto, tá tocando ali o livro dele sendo todo falado ali. Basicamente é isso. Aí depois corta para um jantar que tá toda a família, né? O Scott, a Hope, a Cassie, o Hank Pym e a Janet, eles estão jantando ali uma pizza, eles começam a conversar e tal, e falar sobre o Reino Quântico, né? E o Hank Pym fala sobre as formigas e também a Cassie conta que está fazendo experiências com o Reino Quântico, com diminuição em partículas PIN e coisas do tipo. Eles estão discutindo e aí a Cassie resolve mostrar. Aí aquelas cenas que também, isso tudo basicamente está no trailer, a gente já sabe, né? Ela vai lá e mostra um experimento que ela fez junto com o Hank Pym, não fez sozinha, né? Que consegue mandar sinal pro Reino Quântico. A partir daí, a Janet, da Michelle Pfeiffer, já fica injuriada, porque ela tá escondendo alguma coisa, ela já ficou preocupada e tal, ela pediu para desligar e aí dá problema naquilo, quando eles ligam, vem uma luz azul, eles são sugados. Basicamente isso tá tudo no trailer, né? Aí eles são sugados todos pro Reino Quântico, né? Em separado tá a Cassie e o Scott Lang, e no outro grupo tá a Hope, a Janet e também o Hank Pym, tá? Eles estão separados, né? O Scott e a Cassie são encontrados por um grupo de uma resistência lá, um certo grupo de resistência, e o outro grupo eles ficaram em separado até encontrar também uma galera lá do Reino Quântico, aquela galera toda estranha e tal. E aí tá, eles se encontram, aí tem umas cenas muito engraçadas lá com a Cassie, com aquele monte de gente estranho lá com o Scott e tal, e por aí vai, nada de importante. E aí a Janet no outro lado, no outro grupo, né, com o Hank e com a Hope, encontram um outro grupo lá também, né? E eles acabam indo para um lugar, para um bar, né? Porque ela já conhecia todo mundo lá, ela vai para um bar e lá ela encontra o Krylar, que é o Bill Murray. Uma aparição bem pequena, quase nada, realmente só uma ponta que ele fez, que dá a entender que eles têm alguma coisa, aquela coisa toda que a gente já sabe também, que eu já vazei aqui, né? E acaba nisso. E aí depois vem o Kang, vem chegando com seu exército atrás deles e tal, aquela coisa toda, né? E o Krylar acaba sendo supostamente morto, né? Por uma lula gigante, um polvo gigante, um negócio assim. Aí tá, beleza. Aí a gente vai cortando, vai andando mais um pouquinho no filme, tem umas enrolações lá, e aí a Janet resolve contar o que aconteceu no Reino Quântico. E ela conta, né, que encontrou com o Kang, ela estava presa no Reino Quântico e chegou um cara lá, né, que se acidentou com a sua máquina do tempo e o cara era de boa. O cara era tranquilão, ela se afinizou com o cara, ficou muito tempo, né, com o cara ali, estavam só os dois ali e tal, aquela coisa toda. E aí ele começou a consertar a máquina e consertou o núcleo, que é o que faz a máquina funcionar. Ele consertou e quando ela tá ajudando ele, ela toca no núcleo e se dá conta e vê o Kang, o vilão realmente destruindo vários universos.
E aí ela fica na dúvida, né? Se vai realmente ou não seguir com o Kang faz uma proposta para ela voltar para casa e tal. E ela vê que ele vai destruir e tá destruindo vários universos, pega esse núcleo com uma partícula PIN e explode o núcleo todo. Basicamente é isso, e aí ela foge e tal, tem uma luta, ela foge dele e tal, e fica nessa, ela acaba saindo do reino quântico. E isso conta toda a história, né, do Kang ali do início. Achei bem interessante isso que contaram do Kang e tal, sabe? O personagem tá muito bom, o ator sensacional, sabe? Sensacional o ator. E aí depois disso mostra realmente o Kang, né? Porque o Homem-Formiga e a Cassie foram presos, né, por alguns soldados do Kang, uma coisa bem Star Wars, assim, isso eu não gostei do filme, apesar de eu ter gostado do filme, essa homenagem a Star Wars eu achei forçado, mas tudo bem, tá? Faz parte. Ele foi preso, aí entra aquela apresentação, aí finalmente aparece o Kang, todo ameaçador, aquela coisa toda, sensacional, né? E aquela cena que já teve em trailers também, que o Kang faz aquela proposta, né, para ele roubar o núcleo que tinha explodido, e o núcleo estava muito grande, então tinha que ser alguém muito pequeno para entrar lá nesse núcleo para o Homem-Formiga fazer isso. Ele diz que não, ele ameaça a Cassie, aquela coisa toda, e convence, ele vai, né? E a partir daí ele vai, e lá ele entra nesse lugar do núcleo, e ele começa a se partir em várias versões do Homem-Formiga que não são variantes, são cópias dele mesmo, versões possíveis dele dentro daquele núcleo do espaço-tempo. Então tem uma cena muito bacana de ação, com um monte de Homem-Formiga, mas infinitos Homens-Formigas ali se ajudando, se ajudando, se ajudando. E aí do nada chega a Hope, né, a Vespa, e ajuda ele consegue pegar o núcleo. Então basicamente ele pega o núcleo para devolver pro Kang, e aí quando vai devolver daquela treta ele não devolve, aí o Kang se revolta, gera uma luta gigantesca ali entre eles e tal, e por aí vai. Aviso do Podgeeks, esqueci de falar do MODOK, mas vou falar em um vídeo só para isso. E nisso a gente acaba descobrindo os planos do Kang, né, que é acabar com vários lugares do multiverso, né? Por quê? Porque ele estava simplesmente vendo ali as incursões acontecendo e os outros Kangs causando isso também. Então ele foi banido para o reino quântico pelos outros Kangs, né? Aí a luta, ação, 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 o filme todo, muita ação, pouca história até, tá? Mas muita ação, bastante ação, até chegar às cenas finais ali, realmente, da luta contra o Kang, contra o Homem-Formiga, a Vespa, todo mundo ali. Surge aquele monte de formiga que o Hank Pym tinha criado. As formigas, né, acabaram ficando inteligentes. Isso é muito legal, as formigas inteligentes surgindo ali e tal, ajudando, inclusive lutando contra o Kang, né? Se não fosse as formigas, o Kang tinha vencido. Aí eles ficam gigantes, por aí vai, ficam gigantes um monte de vezes e ficam pequenos de novo, fica gigante, dá aquela luta toda ali. E essa luta é sensacional. Aí quando chega mais pro final da luta mesmo, né, eles conseguem fazer, né, o portal se abrir através dessa cápsula aí do tempo aí do Kang para voltar. E quando tá todo mundo voltando e acharam que o Kang tinha sido derrotado pelas formigas e pela ação toda anterior, vem o Kang, puxa o Scott de volta. Aí eles têm aquela luta que é muito forte, realmente, sabe? É uma pancadaria muito forte entre os dois, porque o Kang estava sem seus poderes, já estava destruído, o bracelete que dava poderes para ele e tal, coisas assim. Então é uma luta corpo a corpo, realmente, o Scott apanha bastante. E depois o portal se fecha e a Hope volta e ajuda, né, o Scott numa luta ali final, bem bacana também, bem legal. E a Hope acaba empurrando o Kang para dentro desse núcleo que estava ali perto da nave ali, né? Porque antes disso ele estava tentando fugir, a nave se abria e uma luta generalizada entre um monte de gente que estava ali e tal, e muita luta realmente, a nave se abria até que eles destruíram tudo. E aí quando a Janet pega e empurra, né, joga o Kang para dentro do núcleo, ele simplesmente toma um choque ali e tal e morre. Pronto. Aí eles pegam, volta todo mundo, eles voltam lá, a Cassie consegue buscar, né, o Homem-Formiga e a Hope de volta. Aí as cenas finais mostram o Homem-Formiga ali andando na rua, normal e tal. Fazem ali um aniversário da Cassie, coisa do tipo. Isso basicamente é a cena final do filme, já com o Kang morto, né? Quando o Scott Lang tá voltando, né, pra casa, naquela cena de felicidade de novo, igual o início do filme, ele começa a pensar: mas será que não vão destruir o mundo? Se o Kang queria se soltar para impedir isso, será que eu vou destruir o mundo? Ele pensa e fica pensativo um tempão, assim, bate um pânico. Aí ele pensa: não,
deixa assim e segue feliz. Basicamente acaba o filme, tá? Aí tem aquele encerramento de sempre que a gente sabe, né? Que a gente já conhece, e vem a primeira cena pós-crédito do filme, tá? Que é o Conselho dos Kangs. E aí surge 3 Kangs, tá? O Ramatut, o Immortus e um outro Kang que a gente ainda não conhece. E eles falam ali que os humanos estão destruindo a linha do tempo, né, o multiverso, e que também o Kang que foi banido foi morto e que eles têm que reunir o Conselho dos Kangs para ver o que eles vão fazer. E aí aparece um monte de Kang, um monte de versão infinita do Kang, Kang pra caramba, pra tudo quanto é lado, festejando, vibrando, tudo louco assim. Nossa, Kang pra caramba, tá? E aí pronto. Acaba essa primeira cena pós-crédito, desce os créditos finais todos ali, bastante tempo, e vem a cena pós-crédito final, a segunda cena pós-crédito, né, que abre, né, como eu já tinha vazado também, uma cortina antiga, e aparece ali, tipo, no início do século 20, talvez 1900, alguma coisa assim, né, tava lá um cara numa apresentação de teatro falando ali, chamado Victor Timely, que é uma variante do Kang. Aí mostra essa variante, tudo, essas imagens que eu já vazei também, né? Então mostra tudo isso. E aí depois disso mostra o Loki e também o Mobius. E o Mobius estava bem preocupado e fala pro Loki assim, mas você não disse que esse cara era aterrorizante? Aí o Loki fala alguma coisa no final ali que eu não lembro, mas ele só tem uma fala e acaba o filme. Basicamente é isso. Eu, como eu já tinha falado, né, no vídeo anterior, eu gostei bastante do filme. Não acho um filme assim, ó, sensacional. Nossa, que filmaço sensacional. Mas eu achei o filme legalzinho. Legalzinho, achei que tá bom, tá ótimo, não é aquela porcaria toda que estão falando, na minha opinião. É basicamente isso, um filme direto, sem muitas amarras, sem muitos núcleos ali, sem coisas muito complicadas, um filme que vai direto ao assunto, resolve as coisas e pronto. Achei divertido, achei direto, gostei. Mas então tá, pessoal, assim que tiver mais notícia, mais informação, mais teoria, muita coisa de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, eu volto trazendo mais informações. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Até mais!